Rapaziada, eu já vou pedir pra vocês, por favor, abaixem o volume do celular de vocês. Ou de onde vocês estão assistindo. Só abaixa o volume. Hoje foi o quarto empate do Corinthians em casa. Seguido! Seguido! E hoje foi o dia que deu mais nojo de ver esses caras em campo. O Santos levou 7-0 do Inter. 7 do Inter. E o Corinthians ficou o segundo em tempo inteiro atrás da linha da bola, deixando o Santos jogar. O Corinthians se abdicou de jogar no segundo tempo contra um time ruim do Santos. Um time horroroso. E o Corinthians não conseguiu jogar porque é covarde. Porque o treinador é covarde. Os jogadores têm espírito de derrota. Os jogadores do Corinthians têm espírito da derrota, do fracasso. Os jogadores do Corinthians transpira fracasso, transpira derrota, transpira decepção, transpira decepção. É impressionante. Um time que consegue se abdicar de jogar contra um Santos ridículo. E ver o Soteldo, que é um jogador péssimo, um jogador horroroso, mandar a nossa torcida calar a boca. Não foi pênalti. Não foi pênalti. O Daronco é um verme. Ele é tendencioso. Sempre foi. Sempre foi. Pra não falar outra coisa, né? Porque eu não posso colocar o caráter dele em jogo aqui, né? Mas ele é tendencioso. É uma arbitragem tendenciosa. Sempre foi. Em todos os jogos do Corinthians. Claramente, ele em campo não dá o pênalti. Ele vai no VAR porque só tem tamanho, né? Porque só tem tamanho. Porque é uma puta do VAR, todo mundo sabe. O Daronco é uma puta do VAR, é uma vagabunda do VAR, sempre foi. Se apoia no VAR em tudo que ele tem que fazer. Em tudo que ele tem que fazer. Ele vê em câmera lenta. O jogo acontece em câmera lenta, Anderson Daronco? Acontece em câmera lenta o jogo? Ou o jogo é velocidade normal? Você assaltou o Corinthians sim. Mas eu não vou aceitar nunca, nunca, um time como o Corinthians em casa, com 45 mil torcedores, abaixar a cabeça pro Santos e deixar o Santos fazer o que quer aqui na Neoquímica Arena. O segundo tempo, a partir do gol, até no começo do segundo tempo, só deu Santos. O Corinthians se abdicou de jogar. Se abdicou de jogar. Contra um Santos que conseguiu levar 7-1 do Inter. O Corinthians não fez 1-0 contra o Bayern de Munique, contra o Real Madrid, contra a porra toda, não. Fez contra um time horroroso. Time ridículo. Esses jogadores do Corinthians transmitem fracasso. Transmitem derrota. Decepção. Os jogadores do Corinthians são derrotados. O semblante de derrotados, porque não conseguem fazer o básico do futebol. Hoje foi a minha pior sensação como torcedor em muitos anos, velho. Em muitos anos. É impressionante como esse time consegue, velho. Como esse time consegue ser uma merda em campo, cara. O segundo tempo do Corinthians foi uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida, cara. E o senhor tem culpa sim, Mano Menezes. Você se abdicou de jogar contra a equipe do Santos. Que só tem goleiro.
A gente viu hoje o Soteldo, que é um jogador ridículo. Que é um jogador que nunca ganhou nada na vida. Jogador fracassado. Mandando a torcida calar a boca. Por que isso? Porque a partir do gol... Vocês viram como ficou a posse de bola? O Corinthians não jogou. Não jogou. O Santos ficou rodeando. Ficou rodeando. Eu tô falando, o Corinthians não fica com a bola. O Corinthians vai levar o gol. O Corinthians vai levar o gol. Se o Corinthians tivesse jogado futebol, estivesse jogando futebol de verdade, e não ficasse dando umas cadelas de 4 pro Santos, o Daronco não ia conseguir assaltar o Corinthians como ele fez. O Daronco não conseguiria prejudicar o Corinthians como ele prejudicou. Tudo isso foi consequência. Foi consequência desse time covarde, dessa covardia do Corinthians em campo. Essa covardia. O Corinthians foi covarde. E a covardia gerou, sim, esse lance. E era o que o Daronco precisava, porque é tendencioso. Porque é um juiz péssimo. Um juiz que não devia estar mais apitando jogo de Série A. Nem jogo de Série B e nem jogo de Série C. Ele tinha que estar aposentado. A punição dele, a geladeira que ele tinha que pegar, era ele assistir todos os erros dele. Todos os erros dele. Porque ele é um juiz horripilante. Ele me dá nojo, dá vontade de vomitar se eu ver o Daronco. E sabe qual que é a premiação dele? Apitar jogo lá na Arábia Saudita. Vai lá, CBF, faz ele mandar um intercâmbio, vai apitar jogo da Champions. Porque a premiação dele é essa. Porque ele é o queridinho. Ele apita a final de Copa do Brasil. Ele apita clássico. Ele apita vários jogos importantes. Ele apitou Corinthians e Palmeiras. Que o Michael quase quebrou a perna do Hendrick. E ele teve que ir no VAR pra expulsar o Michael. O Daronco, eu já falei, ele é a prostituta do VAR. Ele é a vagabunda do VAR. Mas Daronco conseguiu prejudicar o Corinthians porque o Corinthians permitiu. O Corinthians abriu as portas e falou assim, vai, Daronco, arromba com a minha vida. Arromba com o nosso time. Vai lá. O Corinthians abriu as portas assim, ó. Falou assim, arromba com a gente, vai. Abriu assim, falou, arromba com a gente. Acaba com a gente. Rouba a gente, assalta a gente, pega todos os pertences valiosos que a gente tem aqui. Sabe quando a gente dorme e esquece o portão aberto? Ou esquece a porta de casa aberta? Foi o que o Corinthians fez hoje. Deixou o portão aberto pro Daronco entrar e roubar a gente. O Corinthians hoje dormiu com a porta aberta de casa e o Daronco entrou e fez o que quis. Eu não vou passar pano pra esse bando de jogador covarde que a gente tem no time, não. O segundo tempo do Corinthians foi um time de covarde. Um time de covarde. E mais uma coisa, antes de encerrar o vídeo, que eu não tô com paciência pra prolongar, pra dar nota, pra dar o caralho, não. Matias Rojas. Abre o teu olho, que você não é porra nenhuma ainda. Abre o teu olho. Por mim, você podia ir embora agora pra Argentina, pro Paraguai, de onde você veio. Dá um tapa e olhar pro outro. Bateu o escanteio que você bateu. Você sabe a camisa que você tá vestindo, irmão? Você sabe a camisa que você tá vestindo, Rojas? Ou você tá achando que tá vestindo a camisa do Racing? Que lá não tem cobrança. Você sabe a camisa que você tá vestindo, irmão? Você sabe onde você tá pisando? Você sabe o que a torcida pode fazer com você? Abre o teu olho. Olha pra você mesmo e fala assim, eu sou essa bola toda? Abre o teu olho.
O que você fez hoje foi ridículo. E vem sendo ridículo. O Corinthians não é lugarzinho de showman, não, rapaz. O Corinthians não é lugar de ficar dando showzinho, não. A torcida não quer isso. A torcida não quer um cara que pega a bola, bate pra um lado e olha pro outro. Não quer um cara que fica dando chapéu, dando elástico. Pedalando, fazendo os caras. A gente não quer isso. A gente quer objetividade. E até agora você não mostrou porra nenhuma desde quando chegou. É isso.